Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que ainda nos prestigia, aqueles que nos prestigiam de casa também, meu muito boa noite. Fernando, em especial, meus cumprimentos. Parabéns, Fernando, pela sua fala, pelas suas cobranças pontuais e bastante em boa hora. E sinta-se cumprimentado também pelo seu trabalho em frente ao Sincemar. Eu fui professor de Direito do Trabalho Coletivo durante 5 anos. Ensinei muito sobre sindicato aos meus alunos e, normalmente, recebia críticas de alguns alunos por causa da atuação de alguns sindicatos. É muito comum que se nivele por baixo, assim como se faz com os agentes políticos, por exemplo, onde se olha que todos os políticos têm uma qualidade ruim. A mesma coisa se faz com o sindicato. Mas o Sincemar, muitas vezes eu usei de exemplo em sala de aula, e meus alunos são prova disso, como um sindicato bom, verdadeiro, atuante, combativo e que faz o seu papel verdadeiramente como todo sindicato deveria fazer. Então, leve ao sindicato, a todos os associados, meus parabéns, os meus cumprimentos por esse trabalho brilhante que vocês fazem lá à frente. Da mesma forma, receba o nosso apoio aqui em relação às causas que Vossa Senhoria nos apontou. Pode ter certeza que o que depender do Legislativo, e principalmente posso falar do vereador Arion, terá sempre o meu apoio, porque nossos professores, nossos educadores, são a linha de frente da educação municipal e merecem toda a valorização, todo o reconhecimento pelo trabalho que realizam. Então, obrigado pela tua presença, Fernando, e obrigado pela tua explanação. Vereador Succo, ainda em tempo, falou de dois assuntos que eu quero destacar. Um deles é sobre a questão dos gatos. Coincidentemente, Succo, hoje, na frente do meu escritório, abandonaram uma caixa de papelão com um gatinho filhote dentro. Então, um gatinho pequeno, a gente tirou ele, a secretária pegou ele na mão, ele tentava mamar na mão ainda com fome. Pegamos ração dos meus pais, que têm gatos, demos ração, conseguimos um lar temporário para ele, mas essa situação está realmente muito preocupante. E aí, vereador Juca, que eu, junto comigo, já cobramos várias vezes o funcionamento do castramóvel. Eu vejo que castração é o caminho para a gente resolver esse problema, pelo menos a curto prazo. A gente tem o governo do Estado trabalhando ativamente nisso, através do CastraPet, mas a gente precisa também, eu acho que o Juca também faz essa cobrança junto comigo, para que o Poder Executivo reveja a necessidade de implementar o castramóvel em Marechal Cândido Rondon, que está comprado, está instalado, está praticamente em funcionamento, com alguns ajustes que precisam ser feitos, mas está lá parado. Então, a gente precisa destacar essa necessidade também para realmente resolver esse problema. Outro assunto, Succo, a questão da sertralina. Eu entendo o argumento de que realmente esse medicamento falta, as licitações foram desertas, mas esse argumento não me convence. Eu digo isso por quê? Porque quando eu falava alguns dias atrás aqui na tribuna sobre falta de gestão da administração pública, esse é mais um ponto que eu preciso destacar. A licitação, quando ela dá deserta, a própria lei de licitações, na época 866 e agora a nova lei de licitações, permite que se faça a dispensa e se compre diretamente. E na rede particular esse medicamento existe. É só você procurar, por exemplo, numa farmácia online, você vê que ele tem em estoque a rodo. Aqui em Marechal Cândido Rondon, consultei em farmácias, ele tem também. Então, nada impediria que a prefeitura fizesse a dispensa, comprasse e resolvesse o problema, pelo menos de uma forma emergencial, além de deixar a população esperando 4, 5, 6 meses para isso. Então, só essa é a minha indagação que eu fiz naquela sessão e a minha preocupação em relação a isso. Como eu disse, o argumento ele é válido de que não tem licitação, mas pode se resolver. Basta ter coragem e foco para resolver o problema da gestão pública. Outro problema que eu trago de saúde pública aqui, por exemplo, também, quando a gente fala mais uma vez em gestão, cai a calhar aqui uma proposição que eu fiz na noite de hoje, quando falo do Hospital Municipal Dr. Cruzati, que a mesa está sem banheira de banho para recém-nascidos. Então, o recém-nascido nasce, a equipe de enfermagem precisa pegar o recém-nascido, dá o banho, a banheira está quebrada. Tinham duas, uma quebrou, está inutilizável, a segunda está quebrada também já há algum tempo. Então, onde é que está o olhar sensível de uma administração municipal que não enxerga esse tipo de problema para resolver? Nós não estamos falando aqui de uma construção, de uma compra milionária, a gente está falando de uma banheira de banho, que, quiçá, daqui a pouco a população está comprando, fazendo vaquinha, como o Fernando disse, as APMs já fazem isso quando a prefeitura não faz, se reúnem e fazem o papel que o poder público deveria fazer e não faz. Daqui a pouco nós vamos ter pais e mães comprando banheira de banho porque seus filhos não conseguem tomar banho numa maternidade, que o Hospital Municipal é uma maternidade, porque não tem uma banheira de banho funcionando. Então, esses pontos eu não consigo entender, eu não consigo admitir, e aí eu vejo defesa de muitos dos senhores aqui de que existe gestão, de que a gestão é positiva, mas isso me faz ver e comprovar o lado contrário. E como meu papel de fiscalizador aqui, eu preciso defender que essas questões não podem acontecer numa gestão de um município rico e ordeiro como o nosso, sem que se passem percebidas aos olhos de nós fiscalizadores. Sem mais, senhor presidente, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência, agradeço a atenção dos senhores vereadores e desejo a todos uma semana abençoada por Deus.